Então nós vamos começando a falar da época de Jesus. Jesus descia com seus apóstolos em direção a Jerusalém. Então ele disse: eu terei que partir. Serei abandonado. Nisso Pedro já diz: mestre, nós não te abandonaremos. E o Jesus diz a ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ao que Pedro se entristece, mas continua a caminhada. E ainda vamos lembrar da Santa Ceia, a última ceia de Jesus com seus apóstolos, onde ele volta a repetir: eu terei que partir. Serei abandonado, crucificado, onde todas as pessoas, os apóstolos que estavam junto, ficaram receosos com essas informações. Mas Jesus trouxe uma outra mensagem. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Aqui a gente tem que analisar essa frase, porque quando Jesus falava, a gente começa a estudar e ver, a gente vê que é de uma profundidade imensa. Jesus diz que vai pedir um outro Consolador. Um outro porque ele já era um Consolador. O evangelho que ele trouxe, o evangelho de amor, era um Consolador para as pessoas. Mas ele sabia também que a mensagem dele ia ser deturpada. Na verdade, durou 313 anos, porque após isso já houve o primeiro concílio, onde várias instruções, vários ensinamentos do mestre foram deturpados, foram alterados. Então, o cristianismo primitivo durou mesmo 313 anos. Jesus diz: e ele enviará outro Consolador. Aí sim, a fim de que fique eternamente convosco. É muito interessante esse eternamente, porque a gente vai ver que os ensinos deste livro, eles não ficam desatualizados. Nunca a gente pode dizer assim: o que está escrito aqui daqui a 100 anos não vale mais, não. Sempre vai valer. A gente vê que na doutrina espírita, a ciência aos poucos está descobrindo o que nos livros já existe há muito tempo. Então sempre tem a comprovação. A doutrina espírita até então nunca precisou se retificar, muito pelo contrário. Nós vamos ver as obras de Chico Xavier, por André Luiz, onde ele fala muito a questão da ciência, das invenções na medicina, e que as pessoas agora, os cientistas, os médicos agora estão comprovando as coisas que estavam escritas já há mais de 60 anos. E o mestre ainda diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. A gente vai ver, quem sabe nós estávamos naquela época lá, nas vizinhanças lá de Jerusalém. Mas naquela época o povo não tinha como absorver tanto conhecimento, porque nós vamos entender, a doutrina espírita nos ensina que nós vamos evoluindo. A gente pode pensar, mas como não poderia receber essas informações? E a gente vai lembrar dos nossos irmãos que ainda não aceitam a doutrina espírita, como as revelações, as coisas que ela nos ensina. Muitos acham que não, que está tudo errado, e a gente sempre respeita, tem todo o nosso respeito. Cada um, no seu tempo, vai aprendendo, porque essa mensagem, esse ensinamento vai ficar eternamente conosco. Se não nessa encarnação, na outra, enfim, quando for oportuno para o espírito. E eis que, em torno de 1840 anos depois da promessa de Jesus, é claro que durante a história houve fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram. Nós não vamos nos deter muito a eles para não perder o foco do que nós estamos falando, que é do Livro dos Espíritos, mas sempre houve médiuns. Na Idade Média eram considerados bruxos ou bruxas, eram queimados. Então teve toda aquela questão histórica que a gente vai pular e vai direto para o ano de 1840. Na França, que era o berço cultural do mundo, alguma coisa que fosse
que deveria ser alastrado para o mundo de conhecimento, da arte, da medicina, tudo tinha que partir da França, que lá era o foco principal. Nós vamos lembrar que nessa época também, aqui no estado, né, muitos pais com muito dinheiro mandavam seus filhos para estudar na França. Então, porque lá era o berço de tudo, de toda a cultura. E em todo o mundo surgiu o que na França se tornou mais notório, que é o fenômeno das mesas girantes. Nós vamos ver na imagem de cima ali como acontecia. Na época lá, era a distração deles, aquilo que eles gostavam de fazer por um determinado tempo. Nos salões, as pessoas se reuniam em volta de uma mesa. Ninguém precisava tocar na mesa, mas faziam imposição de mãos em cima da mesa e a mesa levantava. A mesa ia até o forro, descia, às vezes quebrava, às vezes não, ia para a direita, ia para a esquerda. E as pessoas achavam aquilo fantástico. Nós hoje, né, se essa mesa aqui se levantasse e fosse para o forro, nós íamos dar no pé, a gente não ia ficar aqui para olhar o resto, né? A gente ia se mandar, mas lá eles achavam aquilo a coisa mais linda do mundo. E assim era. Mas as mesas não faziam só isso. As mesas falavam através de batidas. Então logo se convencionou um alfabeto, que uma batida era A, duas era B, três era C, e assim eles se comunicavam. E as mesas faziam, as pessoas faziam perguntas e as mesas respondiam. Claro que nesse ambiente as perguntas não eram de cunho sério, eram frivolidades, coisas banais, que as respostas também eram banais, assim, sem muito significado, com seriedade. E naquele tempo, nós vamos ter na nossa imagem ali, que nós já sabemos, conhecemos o nosso querido Allan Kardec, mas naquela época o nome dele não era Allan Kardec. Ele nem sabia de nada do que iria acontecer ainda com ele. O nome de batismo dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. O senhor Hippolyte, ele era um escritor, um professor, um cientista, falava mais de 5 idiomas, falava e escrevia mais de 5 idiomas. Já tinha lançado vários livros reconhecidíssimos da sua funcionalidade, da sua importância. Ele era muito conhecido na França, uma pessoa austera, séria e muito respeitável. Ele já tinha ouvido falar dessa questão das mesas girantes, mas não queria nem saber, porque aquilo ali ele não tinha tempo para perder com brincadeiras. E ele tinha um amigo, o Sr. Forestier, que comentou com ele sobre a questão das mesas girantes, que as mesas respondiam perguntas sérias também. Ele não acreditou muito, embora o Sr. Forestier fosse também uma pessoa muito séria. E depois de vários convites, e essa parte, quem teve a oportunidade de ver o filme de Allan Kardec vai lembrar bem dessas partes, né? Eu preciso contar, porque se alguém não assistiu o filme não vai entender. O Sr. Forestier, de tanto convidar Hippolyte ainda, ele aceitou ir na casa da senhora Plamaison para ver como funcionava essa questão das mesas girantes, mas de forma séria, com perguntas sérias e respostas sérias também. E ele então foi lá numa noite na casa da senhora Plamaison e viu que as perguntas que eram feitas eram sérias e as respostas também. Ele também fez algumas perguntas que talvez só sábios soubessem responder. E a mesa respondeu corretamente, de forma exata. Aí ele fez uma outra pergunta para a mesa. Mesa não tem cérebro, mesa não tem nervo. Como é que uma mesa pode responder? Aí então que, através das batidas, a mesa respondeu. Não é a mesa que está respondendo, e sim nós, espíritos que já habitaram a Terra. Bom, quando ele teve essa resposta, mudou tudo. Vejam a importância dessa resposta. Como assim espíritos que já
habitaram a terra estão respondendo, porque até então, e o senhor Hippolyte era um religioso, né? Ele era católico de casa, né? De berço, não era muito frequentador, ele mesmo resolveu ter tinha um conceito, né, diferente de Deus do que a igreja tradicional, que tem todo o nosso respeito, tinha, e ele não era frequentador de igrejas, mas tinha para ele conceitos sobre a divindade, sobre Deus. Só que com essa resposta mudou tudo, porque como é que até então era entendida essa questão das pessoas que morrem, né? O que se aprendia, a pessoa morre, né? É enterrada, e no dia do juízo final, tocam-se as trombetas e todos levantam e vão ser julgados por Deus. Daí a gente começa a ver que essa instrução ela é pelo menos muito falha em vários aspectos. Porque, por exemplo, depois que o corpo está decomposto, a gente sabe que ele não consegue voltar de novo ao que era antes. Mas, para Deus nada é impossível. Vamos dizer então que ele fizesse isso. Daí a gente ia dizer, Deus fez uma lei e depois viu que não era assim, mudou, né? Mudou para fazer ela correta. E a gente sabe que não, porque Deus ele faz tudo de maneira excelente. As leis dele são imutáveis. Serviam há 10 bilhões de anos atrás e vão servir para daqui ao infinito de anos para frente. Nunca vão mudar, porque as leis dele, como o próprio Deus, é imutável, nunca muda. Mas então ele disse, então mesmo assim, então, digamos que o corpo pudesse voltar, isso não existe, não acontece, mas que pudesse voltar ainda, e a gente vai lembrar que nas lápides, até as mais antigas, a gente ainda consegue ler, aparecia o nome da pessoa que desencarnou, a data de nascimento, a de falecimento, algum versículo bíblico que a família gostasse, e embaixo estava escrito assim, descanse em paz. Esse descanse em paz porque teria o dia do juízo final. Então, digamos que ainda assim pudesse juntar os átomos e formar o corpo então para esse julgamento. Mas essas pessoas que, por exemplo, morreram no mar, foram comidas por peixes, ou as próprias que foram comidas por animais na terra mesmo, ou aquelas que foram queimadas. Então a gente vê assim que não tem lógica, que não pode ser assim. E tudo ia corroborando com a ideia do que os espíritos falaram, que espíritos se comunicam. E ainda tem uma outra questão do julgamento, né? Nós somos hoje em torno de 7 a 8 bilhões de espíritos encarnados. Sei lá, tem mais ainda uns 20 bilhões desencarnados esperando uma oportunidade de encarnar. Digamos que todos fossem chamados no mesmo momento, então, para o julgamento, né? Vamos imaginar lá, né? Deus, né? Fazendo o julgamento e o espírito mal lá com o outro. Ia passando um por um. Imagina, né? Os primeiros iam se dar bem, né? Mas iam esperar 30 bilhões de julgamentos, não termina nunca aquilo, né? Então a pessoa ia ficar lá esperando. Mas a gente sabe que isso não funciona assim. Então, Hippolyte, ele começou a receber instruções corretas de como funciona a questão do desencarne. Então, todas as perguntas ele ia codificando e iam sendo respondidas. O nome dele, depois que ele começou a ver que era uma coisa séria, que ele começou a estudar, um espírito que acompanhava ele contou de uma encarnação dele, que ele era druida. Os druidas são sacerdotes celtas que habitavam a região das Gálias, que hoje é a França. Então ele era um sacerdote. Esse sacerdote celta, eles já tinham um conhecimento da reencarnação, um pouco deturpada, não muito correta. Eles tinham o costume de enterrar os seus mortos com os objetos que ele usava. Então, o carpinteiro era com as suas ferramentas, o guerreiro era com a sua espada, com o seu arco, enfim, com as coisas que ele usava, porque achavam que depois ele ia precisar. Quase que como os egípcios também faziam.
eles tinham também um dia que era o Dia dos Mortos, onde eles recebiam em casa a visita dos seus antepassados. Então eles vinham se comunicar com os familiares. Então para eles a reencarnação era um ensinamento assim que todos aceitavam muito bem. Então nessa encarnação como druida, como sacerdote celta, o nome do Sr. Hippolyte era Allan Kardec. Então ele utilizou esse nome de Allan Kardec para que não se misturasse com um nome que já era um nome conhecido e respeitado na França como Hippolyte. Então ele não queria que o nome dele se sobressaísse à obra do Espiritismo. Então ele começou a utilizar esse nome de Allan Kardec para que não confundissem com o seu nome já de escritor que era da França. Recebeu várias comunicações, principalmente do Espírito da Verdade, que explicava a ele que a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. Previne-te que a tua é rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Que missão, né? Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Bem tranquila a missão dele, né? Terás que sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viveríeis muito mais tempo. Então aí foi dada a missão a Allan Kardec. Como é que ele respondeu ao Espírito da Verdade? Eu, Espírito da Verdade, agradeço teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignas de lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Então Allan Kardec realmente dispôs a vida dele para que a doutrina espírita pudesse ser codificada, pudesse sair do plano espiritual e vir para o plano material que é o nosso. Então a gente vê assim a importância que é. Quem de nós, a gente fica pensando, quem de nós que se dispõe, né, a sua vida para isso? Né? Quem faria isso? E ainda o Espírito da Verdade diz, para ti me chamarei a verdade. E o Espírito da Verdade a gente sabe que é Jesus. E todos os meses aqui durante um quarto de hora estarei à tua disposição. Então imaginamos, né, ter Jesus durante 15 minutos, né, todos os meses só para tirar as tuas dúvidas, para ver como é que estavam os trabalhos. Isso é de tão grandioso que é essa tarefa de codificação. A gente às vezes não tem a dimensão da grandeza que foi esse trabalho. E ele ainda diz assim, não esqueças que podes triunfar como podes falir. Nesse último caso, o outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. Se um instrumento se quebra, é imediatamente substituído. Aqui a gente pode até pensar assim, que Jesus diz para ele, tu vai ter todo o apoio meu, dos espíritos de luz para codificação, mas não fica te achando, né? Se tu não conseguir fazer, tu vai ser substituído, porque a tarefa era muito importante. Claro que sim, ele conseguiu, foi fantástico, mas às vezes a gente começa a pensar nas nossas tarefas, na casa espírita, ou até na nossa casa, no nosso trabalho, né? Da importância que é cada coisa que a gente faz. Então, a gente vê ali que na mensagem do Espírito da Verdade, diz que Deus não põe, né, a sua vontade, as coisas importantes na cabeça de um homem só. Né? Então tem vários que o iam substituir. Mas, eis que no dia 18 de abril de 1857 é lançada a primeira versão de O Livro dos Espíritos. Na primeira versão, o Livro dos Espíritos tinha 503 perguntas e respostas. A segunda edição,
que foi dia 16 de março de 1860, já conta com as 1019 perguntas e respostas que nós temos hoje. A edição definitiva é a segunda de 1860. É interessante quando a gente analisa esse livro, porque esse livro, na verdade, ele é o início dos outros 4 das obras básicas fundamentais que nós chamamos. Então, na questão 1 até a 75, nós vamos ter que é a origem do livro A Gênese, que fala das causas primeiras. Aí fala da criação dos mundos, dos seres vivos, dos espíritos, como eles foram criados. Às vezes a gente tem essas dúvidas, como é que foi a criação? Está na Gênese. Um livro completo, mas o livro dos Espíritos faz muita referência, né? A questão número 1, por exemplo, de O Livro dos Espíritos. Talvez uma das mais importantes. Imaginamos, né? Allan Kardec com todo o material disponível, com todas as informações, sabendo da importância que é, qual é a primeira pergunta que ele fez, qual é a maior curiosidade de Allan Kardec, e a nossa também. Ele faz na questão número 1, né? Que é Deus? Ele não pergunta como é, quem é, não. Que é Deus? Então eu convido todos vocês a lerem no Livro dos Espíritos, a questão número 1, a resposta dada pelos Espíritos de Luz. Mas na questão 1 a 75, então, deu origem ao livro A Gênese. Da questão 76 a 613, o livro dos Médiuns, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O livro dos Médiuns, ele é muito interessante porque ele fala realmente da comunicação com os ditos desencarnados ou mortos, e a gente vai ver que todos nós desencarnamos, mas que a gente não fica lá deitadinho esperando o dia do juízo final. No livro dos Médiuns tem todas as comunicações que foram feitas na época, de instruções para nós, que depois do estudo sistematizado da doutrina espírita, nós estudamos a parte mediúnica. Então o livro dos Médiuns nos faz essa instrução. Muitos dos nossos irmãos de outras religiões nos dizem que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos ou com os mortos. E é verdade, é bom que a gente saiba, é verdade, está lá no Antigo Testamento. Agora, por que ele proibiu? A gente tem que entender, porque na época faziam-se evocações, consultavam-se espíritos, chamavam pelo nome. É claro que poderia vir qualquer espírito, a gente nunca tem a comprovação, por isso que a doutrina espírita não faz evocações. No dizer de Chico Xavier, como o telefone toca de lá para cá. Então, a doutrina espírita não faz evocações, faz o quê? É comunicação sim, mas é assistência aos espíritos desencarnados. Então, quando alguém nos questionar, que está na Bíblia, que não pode, que isso, que aquilo, a gente explica isso e a pessoa vai entender também. Na questão 614 até 919, nós vamos ter ali o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das leis morais. É a nossa Bíblia. Nossa, mas ela é bem reduzida comparada à outra. E a gente vai explicar por quê. Porque na doutrina espírita foram pegos só as leis morais. Aquilo que Jesus trouxe das morais. A parte histórica foi muito suprimida, até porque a gente sabe que durante os séculos, passando de uma língua para outra, passando de um tradutor para outro, muitas vezes a pessoa botava ali o que ela achava que era e ficava deturpando a história real, a original, a primeira. Então foi muito deturpado, mas os ensinamentos do mestre não foram. Né? Os principais continuaram e sempre vão estar. E o último, então, que é da 918 até 1019, que deu origem ao livro O Céu e o Inferno, que vai nos falar justamente a questão do como funciona o desencarno, o que acontece depois disso. E nesse livro O Céu e o Inferno conta a parte que eu falei para vocês do início, né? Que a gente não fica descansando em paz, né? Não existe isso, e os corpos não se regeneram depois de desintegrados, enfim. Mas fala principalmente das esperanças e consolações. O que acontece depois do desencarne? Para nós espíritas é quase que a gente sabe também que não tem regra, cada um de nós vai ter a sua experiência de acordo com o nosso merecimento, mas fala do consolo
né, e das esperanças depois do desencarne. Que não há necessidade de desespero, que é uma lei natural, que todos nós um dia vamos voltar para a nossa casa verdadeira, a nossa pátria espiritual. No Livro dos Espíritos estão os princípios da doutrina espírita. Fala ali das 3 revelações de Moisés, que teve que trazer um Deus terrível. Imaginamos nós, talvez homens daquela época, há 5.000 anos atrás, vida dura, difícil, não sabia sobre amor, não sabia nada, mas para que a gente tivesse como confiar num Deus, ele teria que ser terrível. Qualquer coisa que a gente fizesse, ele teria que nos castigar, porque daí ele ia ser forte. Aí a gente podia confiar nele. Imagina apresentar a homens rudes, que resolviam tudo na ponta da lança e da espada, falar de amor, de perdão, isso aí não, um Deus assim não, né? Então Moisés teve que apresentar um Deus terrível para que pelo medo ele fosse obedecido às suas leis. E a gente vai lembrar que ainda existe pessoas que temem a Deus e não amam a Deus. Vejam a diferença, né? Ainda precisam temer. Para que isso? Para que aprendam pela disciplina, né? A gente sempre respeita a todos justamente porque tem muitas pessoas que têm que ter uma disciplina mais forte, que o amor não resolve, né? Tem que ser na dor, tem que ser no aperto, e a pessoa vai mudando e na outra encarnação talvez consiga já ter uma vida assim com mais facilidades nesse sentido. A segunda revelação, Jesus, que trouxe o amor a Deus, né? Amar a Deus, e o Espiritismo então, que trouxe o Consolador prometido. Dentro dos princípios da doutrina a gente vai lembrar da existência de Deus, não um Deus único, porque Deus único Moisés já trouxe, e o Antigo Testamento foi escrito como uma resposta às outras nações que eram politeístas. Então ali explicava no Antigo Testamento a formação dos mundos, claro, de forma bem, não bem correta, mas que eles entendiam, questão de o mundo foi criado em 7 dias, Adão e Eva, a gente sabe que não pode ser bem assim, porque como é que tinha Adão e Eva, daí foram expulsos do paraíso, daí tiveram 2 filhos homens, um matou o outro, daí o que ficou vivo foi para uma outra tribo, daí, mas que tribo, né? Então a gente vê que tem algumas coisas que não fecham, mas de forma como foi explicado, era para que as pessoas entendessem como foi criado o mundo e os primeiros seres vivos. E a doutrina espírita nos traz a existência de Deus, porque até pouco tempo atrás as pessoas achavam que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então a doutrina espírita não deixa dúvida nenhuma, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão. Então não tem essa questão de que Jesus é Deus e Pai. Então essa instrução, quando Jesus disse eu e o Pai somos uno, em algumas línguas o uno é um, em outras é único, né? Mas a ideia que Jesus quis dizer é a unicidade. Eu e o Pai estamos juntos, sempre juntos em pensamento. Para algumas traduções ficou um, então se Jesus e somos um só, então ele é Pai, né, e Filho. Imortalidade da alma, principalmente, muito importante para nós. Essa questão da imortalidade da alma, aquele ditado que a gente ouvia de vamos aproveitar a vida, que a vida é uma só, a gente sabe que não. Vamos aproveitar sim, mas da melhor forma possível, de acordo com as nossas possibilidades, porque não é uma só e a gente vai voltar para melhorar talvez o que não ficou bem feito por nós. Natureza dos espíritos e suas relações, que tem os encarnados, tem os desencarnados, tem a questão das obsessões, por que acontecem, então todas essas coisas a gente vai aprendendo. As leis morais principalmente, todas as leis morais, as 3 leis morais, adoração, trabalho, conservação, a principal, justiça, amor e caridade, que é a principal, engloba todas as outras. Vida presente e futura. E eu vou falar junto com as outras o porvir da humanidade, reencarnação e lei de causa e efeito. A reencarnação e lei de causa e efeito, essas duas mudaram a vida de muitas pessoas, de milhões de pessoas.
Porque dentro da lei de reencarnação e de causa e efeito, ela explica tudo o que acontece. Antes era mistério da fé. Antes era porque Deus queria. E a gente pensava, nossa, mas Deus não gosta das mesmas pessoas da mesma maneira. Porque se não fosse assim, por que uns nascem com saúde, outros doentes? Uns em lar estruturado, que a mamãe e o papai ficam esperando o nenê vir, ecografia todo mês, 5D para ver o rostinho, né? E outros não. E outros que, quando a mãe diz que está grávida, parece que o mundo terminou, né? O papai some e a família meio que rejeita. Ou uns que têm o seu filho numa calçada e tantas outras coisas. Por que isso? Por que acontece isso? Se é uma vida só, qual é a justiça de Deus? Deus escolhe alguns para sofrer e outros para se dar bem? É muito estranho, não responde às nossas perguntas. E a lei de causa e efeito vai nos explicar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos feitos das nossas escolhas. E acaba com uma coisa que era muito boa para nós, botar a culpa nos outros, né? Antes, aconteceu isso porque não sei quem, sempre alguém, nunca era nós. E a doutrina espírita te vê que não, que somos nós. Então, na raiz de todas as coisas, vamos ver qual é a nossa participação nisso. Se a gente vê que não teve nenhuma mesmo, então não deve ser desta encarnação, deve ser de outra. E aí vai explicar os ódios, as antipatias, aquelas pessoas que não podem se ver, e ao contrário, também é verdadeiro, aquelas pessoas que nunca se viram, mas que se veem pela primeira vez e, nossa, parece que se conhecem, e a gente já diz, né? Parece que eu te conheço há muitos anos já. Aí vai explicar a lei da reencarnação, que nós viemos várias e milhares de vezes para aprender. Porque Deus não nos castiga, Ele nos dá a oportunidade. Qual é a maior prova de amor de Deus para nós do que a reencarnação? Quando um filho nosso pede outra chance, a gente não dá? Né? Quando faz uma coisa errada, ele diz, deixa eu fazer de novo, eu vou fazer diferente, a gente não dá essa chance? Imaginamos, né, mal comparando então o nosso Pai, que é de infinitamente justo e bom, as oportunidades que Ele nos dá. Ele diz então, vai, volta e refaz aquilo que não ficou bem feito. Mas muitas coisas nós fizemos bem feito também. Nós estamos na nossa melhor condição. Nunca estivemos tão bem quanto nesta encarnação, porque nós somos um somatório dos nossos conhecimentos. Por isso que a gente vê as aptidões das pessoas, né? Uns têm facilidade em falar, em outras em fazer, em outras nisso, em outras aquilo. Todos nós somos bons e muito bons em alguma coisa. Por que isso, né? Porque já é uma coisa que a gente está trazendo das outras encarnações. Então, a doutrina explica com objetividade, com facilidade de entendimento, o que para nós, sem esse conhecimento, ficavam tudo sem resposta, sem entender o porquê. Nós vamos continuando. Perguntaram a Kardec de que maneira o Espiritismo tem feito bem às pessoas. Aí poderia ficar a noite toda, né? Mas principalmente impediu inúmeros suicídios. A doutrina espírita, ela, por mostrar que a reencarnação existe, que não é uma vida só, que aquilo que tu fizer aqui tem consequências, as pessoas repensam. E a doutrina espírita está farta de livros e nos grupos mediúnicos de relatos do que acontece depois da encarnação. Aquilo que as pessoas dizem, mas quem foi para lá nunca voltou para contar, é mentira. Nós sabemos que sim, voltam e falam e nos advertem e nos ensinam sobre de como funciona, como é a vida no plano espiritual. Estabeleceu a paz e a concórdia em várias famílias. Porque nós, quando conhecemos a doutrina, eu vou falar de forma geral, a gente começa a pensar diferente. A gente começa a ver aquele nosso irmão lá, que a gente não se dá muito bem com ele, que é uma pessoa difícil. E às vezes a gente tem uma família toda ela unida, mas um só não é. Não, aquele não é, a gente chama ele de quê? Ovelha negra. Né? A gente já taxa ele de ovelha negra. E muitas vezes, aquela ovelha negra,
foi enganada por toda a família e está lá, reencarnou junto, para que ela aprenda a perdoar, para aprender com os outros. E ela não lembra, porque a gente tem o esquecimento, né? Outra bondade de Deus nos faz ter o esquecimento, mas sempre fica ali, parece que no inconsciente, alguma lembrança, alguma coisa que nos gera essa animosidade, e daí ela fica pensando, né? Fui enganado por todos eles, ainda tem que estar fazendo e achando graça das coisas que eles fazem, né? Então, assim, não tem muita regra, né? A ovelha negra às vezes pode ser credora de toda a família. Tornou mansos e pacientes os homens violentos e coléricos. Então a gente vai, com o tempo, vai aprendendo que a violência não resolve nada, né? Que é muito pelo contrário, nos traz mais problemas ainda. Deus deu resignação àqueles a quem faltava. Reconduziu a Deus os que o desconheciam, destruindo-lhes as ideias materialistas, verdadeira chaga social que aniquila a responsabilidade moral do homem. Uma baita de uma frase para dizer o quê? Combate o egoísmo e o orgulho. As duas chagas da humanidade que nós todos temos a sementinha ainda dentro de nós. Se não fosse assim, nós não precisávamos estar encarnados num planeta como o nosso, que é de provas e expiações. Então, na doutrina espírita, nós aprendemos que todos os nossos bens materiais são importantes, mas servem só para uma coisa, para que a gente aprenda a utilizá-los. A gente usa, né? Somos donos somente por um tempo, donos temporários. A gente usa, aprende a usar, ter uma casa, todo mundo quer ter uma casa onde possa criar a sua família, né? O seu carro para poder trabalhar, para poder passear, mas tudo isso fica. Ninguém leva nada junto. Então a gente vê que esses bens são transitórios e a gente não precisa mais se agastar tanto por eles. Vejam como é consolador. Ah, perdi uma coisa, perdi outra. A gente só perde aquilo que não é nosso. O que é nosso a gente nunca perde porque é nosso, que é o conhecimento, a nossa evolução moral, intelectual, isso ninguém tira. Os bens materiais estão aí e Deus tira eles quando Ele aprover. Quando achar que não é mais importante, nós ficamos sem. Mas isso não nos impede de quê? De procurar, de trabalhar, de estudar, de ser pessoas melhores, mais inteligentes. Isso faz parte da nossa evolução. E ainda conduz os homens a se amarem como irmãos principalmente. A gente começa a ver no outro as suas deficiências, a sua inferioridade, que é a mesma que a minha, que eu faço as mesmas coisas. E eu começo a perceber nele um irmão que está na mesma caminhada que eu. Aí meu ódio, a minha concorrência não existem mais. Porque se eu preciso vencer na vida, a gente aprendeu que tem que vencer na vida, né? A gente vai vencer, sabe de quem? De nós mesmos. O meu único objetivo é vencer a mim mesmo. Eu tenho que ser melhor do que eu já fui. O resto é consequência. Então que a gente possa pensar assim, vencer a si mesmo, não aos outros. Os outros não são meus inimigos. A gente pensa na maldade que os outros nos fazem, e a nossa benfeitora Joana de Anjos nos diz que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Nós vamos lembrar do primeiro centro espírita no Brasil, que foi fundado pelo Sr. Olímpio Teles de Menezes. Ele era ele morava na Bahia e também passou comunicações, né, para Allan Kardec, para a codificação do Livro dos Espíritos. A gente está quase no nosso horário, eu vou pular isso aqui, pessoal, para contar essa história aqui. Era o ano de 1867, o dia 18 de abril, exatamente 10 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec acorda triste, desanimado. Fazia 10 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos e tudo que o Espírito da Verdade falou aconteceu. Ele foi enganado, ele foi abandonado pelos seus amigos,
que eram muitos, mas que não ajudavam em nada. Nem pagar a mensalidade da Sociedade Espírita de Paris eles pagavam. Ele teve que transferir para a sua casa, que já era pequena, porque ele não tinha como pagar aluguel. Diziam até que ele vivia do dinheiro da venda das obras básicas. E quem sabia a verdade sabia que ele tirava do próprio bolso para pagar as edições. Nunca pegou nada para ele. Falavam até da moral dele. E ele se sentia muito triste por isso. À tarde, a Amélie Gabrielle Baudet, que está na imagem junto, que é a esposa de Allan Kardec, que era que cuidava das correspondências de Allan Kardec. Allan Kardec se correspondia com mais de 1000 médiuns em todo o mundo. Ele mandava a mesma pergunta para vários médiuns sem saber um do outro, para que não combinassem as respostas. Ele sempre dizia, eu prefiro refutar 10 verdades a admitir uma mentira. Então assim ele fazia, e as respostas vinham com o mesmo teor, com o mesmo sentido da resposta, e ele fazia então esta codificação. E a dona Amélie, quando recebia essas cartas, imaginamos nós, 1000 médiuns, 1000 pessoas respondendo. E ele não tinha Face, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era na carta, era no punho. Não tinha nem caneta, porque naquele tempo era na pena. Então a gente vê o trabalho que ele passava. E sempre que chegavam as cartas, que deixavam Allan Kardec muito feliz, então a dona Amélie Baudet abria as cartas, separava e já entregava para eles. E naquela tarde veio um pacote, uma caixa, envolto em papel de seda. Ela achou estranho, abriu a caixa e levou essa caixa então para Allan Kardec. Allan Kardec abriu a caixa, achou estranho, era um livro, como aquele ali, escrito em francês, evidentemente, Le Livre des Espíritos, mas não era um livro novo. Era um livro que já tinha sido lido muitas vezes, sabe quando ele fica amarelinho aqui, que o nosso livro fica amarelinho, que a gente manuseou bastante. E aquele livro era assim. E a capa, ele foi encapado com percalina, que é um veludo muito fino, só as obras mais caras, mais importantes eram colocadas nesta capa, que claro que não era a capa original dele. E as letras eram com tinta de ouro. Ele abre a primeira página e toma um susto. Tem uma carta dentro. Ele abre a carta e na carta dizia mais ou menos assim: Monsieur Allan Kardec, o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço. Eu não sou de Paris. Eu vim para cá para trabalhar, eu sou tipógrafo. E eu mesmo fiz a encadernação desse livro. Depois de um tempo, estando em Paris, eu conheci uma moça. Nós nos enamoramos e casamos. A felicidade era indescritível. Mas quis o destino pregar-nos uma peça e minha querida Marie Antoinette sofreu da peste branca, que é a tuberculose. E ela veio a morrer. Para mim, o mundo terminou também. Não tinha mais sentido porque tudo termina com a morte. E eu comecei a beber. Fui demitido. Cheguei num estado tal que ninguém mais me reconhecia. Aí eu pensei, por que não terminar com essa desgraça que é a minha vida? Eu vou lá para a Ponte Marie, que era uma ponte na época muito famosa pelos suicídios. No filme também aparece um senhor caindo daquela ponte. Eu vou nessa Ponte Marie e de lá eu me atiro e termina tudo. E assim ele fez. Foi nessa ponte, olhou para a água escura do rio Sena e pensou, é tão fácil morrer. Eu me inclino aqui, me atiro e vou para o nada. E assim ele fez.
se apoiou na alvenaria, mas quando ele se apoiou, ele viu que algo caiu no chão. Ele, por reflexo, olhou e viu que era um livro. Pegou o livro, olhou, dizia Le Livre des Espíritos, abriu a primeira página e dizia assim: este livro salvou a minha vida. E eu comecei a ler o livro. Li várias vezes, fui para casa, li a noite toda, li o dia todo, li mais de 1000 vezes esse livro. E Sr. Allan Kardec: a morte não existe. Aquele que pensa no suicídio como uma alternativa nunca terá paz. E eu mudei. Parei de beber, voltei ao trabalho e hoje coloquei junto naquele livro que estou enviando para ti. Esse livro também salvou a minha vida. E agradecendo a Allan Kardec pelo ótimo trabalho que ele fez, por que não nós dizermos também: muito obrigado, Sr. Allan Kardec, porque também salvou as nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês. Que assim seja.